Se você tem sua Bíblia nesta noite, por favor, abra comigo no livro de Gênesis. Vou ler do capítulo 12, o nascimento da palavra de Deus. Voltando ao tempo de Abraão. Gênesis, capítulo 12. Do versículo 6 até o 8, Gênesis 12, 6 a 8. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar. Lembre-se disso. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Preste bem atenção no próximo versículo. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Vou ler outra vez. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Enquanto Abraão construía aquele altar entre Betel e Ai, é onde estamos hoje. Estamos entre Ai, que é um entulho de lixo, e um altar. Satanás quer nos levar para o entulho de lixo, e Deus quer nos levar para o altar, que é um tipo de calvário. Romanos capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Romanos. Do versículo 21 ao 23, por favor. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Quero usar como tópico, na conferência do Espírito Santo hoje, um altar ou um monte de lixo. Quando você resume todas as coisas, a escolha é muito simples. Ou é um altar, ou é um monte de lixo. Você não precisa de entender muita coisa para ver o significado dos dois. Um leva à destruição e o outro à deidade. Um leva para o céu, o outro para o inferno. Um altar ou um monte de lixo. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, estou maravilhado com o que o Senhor faz. Sou honrado de poder compartilhar o pão da vida, aquilo que é tão lindo e importante. Venha ungir esse povo para ouvir e receber a Tua palavra, Deus. Oro para que aqueles que me assistem pela televisão sejam literalmente tocados pelo Espírito Santo. Oro com tudo que é em mim, que eles não vejam ao Jimmy Swaggart, mas vejam a Jesus Cristo. Peço tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Comecei a orar esta manhã, quando o sol nasceu, em relação a esta mensagem e a este culto. Vou dizer algumas coisas nesta noite que vão passar na televisão mais tarde, que podem parecer duras, coisas que eu sei que não vão me trazer amigos, que quase que vai me isolar. Eu sei disso e não quero mostrar que sou corajoso. Não penso em mim mesmo como um mártir. Ainda assim eu sei que sinto que o que Deus me deu
é algo que preciso dizer e vai atrair ira, vai atrair fogo. Mas em meu coração eu sei que não tenho alternativa ou escolha. Vou dizer com amor, com toda compaixão e mansidão, e para ser sincero, é por isso que vou dizer essas coisas nesta noite, é por isso. Quando Deus tocou este mundo abandonado, em uma terra chamada Ur dos Caldeus, e tocou um homem chamado Abraão, um adorador de ídolos, e dos lombos dele viriam Isaque, Jacó, José, e tudo que nós conhecemos de valor hoje. Deus falou para ele: saia dessa terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Sempre foi assim e nunca mudou, é a mesma coisa hoje. Quando Deus te chama, Ele te chama para sair de algo, para entrar em algo. Você está no mundo, mas não é dele, nunca esqueça. Não é uma declaração que as pessoas gostam de ouvir. Nunca foi nem será. Quando Abraão chegou em um lugar chamado Betel, querendo dizer casa de Deus, Bet é casa e El é Deus, ou seja, casa de Deus, ali ele construiu um altar. E parecia que Abraão estava sempre construindo altares. Ele foi para o Egito, entrou em apuros, voltou, construiu outro altar. E a Bíblia diz claramente, interessante foi que o Espírito Santo fez com que ele fosse para uma montanha, um monte, que ficava entre Betel, a casa de Deus, e uma cidade pagã chamada Ai. A cidade de Ai representa monte de lixo. Foi aonde Josué teve seus problemas com Acã, seu pecado, e as vestes da Babilônia, com o ouro e a prata que ele tinha roubado de Jericó. Mas Deus finalmente deu vitória sobre Ai. Mas quer dizer monte de lixo. Ai fica ao leste de Betel. E ali entre Betel, a casa de Deus, e Ai, aquele monte de lixo, Deus falou para Abraão construir um altar. E esse altar não era uma oferta pelo pecado. Era uma oferta queimada, diferente. Abraão construía esses altares e, na realidade, ele estava dizendo para Deus, com essas ofertas totalmente queimadas, com o animal totalmente consumido, Abraão estava dizendo para Deus: eu não tenho planos que são meus, eu não tenho futuro sozinho, eu não tenho nada de mim mesmo, eu dependo totalmente, absolutamente dependente e dedicado para o Senhor, com alma, corpo e espírito, aconteça o que acontecer. Era o que ele estava dizendo. Isso também não mudou. Deus exige a mesma coisa de mim e de você. A mesma coisa. Todo filho de Deus, não importa de que igreja ele faça parte, está situado em algum lugar entre Betel, a casa de Deus, e Ai, aquele monte de lixo. É ali que o conflito está. É ali que a batalha acontece. É ali que Satanás vai fazer tudo que ele pode, através do poder das trevas, para tentar te trazer de volta para aquele monte de lixo. Ele usa
toda tática para te hipnotizar, todo o poder das trevas, jovens, para tentar te deixar hipnotizado e fazer você voltar. Ele sempre usa algo que é lindo, que é bonito e que brilha, para chamar sua atenção para um monte de lixo. Mas Deus está te levando para Betel, a casa de Deus. Ele está te puxando com o poder do Espírito Santo, por isso você está aqui nesta noite, por isso vocês estão me assistindo pela televisão, alguns estão me assistindo e estão batalhando em seu espírito, você não sabe o que fazer, existe uma batalha dentro de você, Satanás está tocando você aqui e Deus está tocando você dali, e você está bem no meio da confusão. E a decisão é sua, Senhor. Você pode ir para um monte de lixo, você pode ir para um monte de porcaria ou para a casa de Deus. Você está entre as duas coisas. Muito bem. Eu quero te mostrar como tem acontecido durante os séculos. É um cenário que nunca mudou. O pagamento é a alma do homem. O pagamento é essa moeda eterna que pertence a Deus. E Ele entregou para mim e para você. Que Satanás quer mais do que qualquer outra coisa. E ele te oferece qualquer coisa pela sua alma. Temos que voltar até a época quando Deus olhou para um mundo que tinha afundado tanto no pecado. Tinha afundado tanto em uma podridão e sujeira e em uma corrupção. Até que Deus sabia que não tinha como salvar. Lembre-se disso. Quando você pensa no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e Ele não pode salvar o mundo. Isso quer dizer que este mundo, naquela era do dilúvio, na época de Noé, eles viviam uma podridão tão terrível que chega a ser indescritível. Era algo tão corrompido que chegou ao ponto de ser destruído por completo, e esse é o plano de Satanás, destruir totalmente a humanidade. Muito bem. Não havia escolha ou alternativa para Deus, senão imergir essa sujeira em um mar, em um oceano de água, que foi o dilúvio. Agora, alguns de vocês que me assistem aqui hoje, talvez estejam aí no seu lugar dizendo, olha, eu não gosto disso não. Eu não entendo, não gosto ou aprecio um Deus com um poder tão grande, um poder ilimitado assim, um poder tão grande, e só porque Ele tem poder para fazer, então quer dizer que Ele pode acabar, tirar da face da terra toda a alma que está viva, senão Noé e sua família. Eu não concordo com isso. Outros podem olhar para mim e dizer, Jimmy Swaggart, Deus é um Deus de amor. E eu não vejo como essas coisas se encaixam. Não entendo como vocês podem falar de um Deus de amor assim, e dizem que essa Bíblia fala dele fazendo algo desse tipo, sem falar do lugar chamado inferno, sem falar de Sodoma e Gomorra. Mas quero te dizer algumas coisas agora a respeito disso. Satanás tem obtido muito êxito, levando a igreja do Deus vivo e fazendo com que ela acredite que o Deus de amor, e Ele é um Deus de amor, o mesmo Deus que afogou o mundo em água, também enviou seu Filho para morrer pela humanidade, pois Deus amou o mundo. Mas para entender a Deus, você não só tem que amar aquilo que Deus ama, mas você tem que odiar o que Deus odeia.
Agora, eu quero deixar claro, eu creio que posso dizer sem medo de contradição diante dos homens ou de Deus. Acredito que em meu coração existe um amor por todo ser humano na face da terra, cristão, muçulmano, budista, comunista, ateu, infiel, agnóstico, santo ou pecador. Eu creio em meu coração que existe um amor que faz com que eu vá, com que eu chore, com que eu busque. Eu creio que está em você, que está nas pessoas que estão aqui. Mas o amor jamais vai aceitar aquilo que é totalmente contra o plano de Deus ou da vontade revelada de Deus. Lembre-se disso. Eu amo todas as pessoas, mas não amo todas as coisas que as pessoas fazem. Eu amo toda a humanidade, mas não amo erros ou coisas erradas que são malignas e por aí vai. E um dos erros da Igreja do Deus Vivo hoje, e um dos erros do púlpito é que pregadores ou igrejas ou denominações ou comunhões ou movimentos não só pregam o amor de Deus, glória a Deus por isso, mas elas parecem ter medo de proclamar aquilo que Deus também parece odiar. Hoje em dia isso não é comum. Isso não cai bem. Muito bem. Jesus em Mateus, acho que é 13:33, disse algo que é facilmente ignorado. As pessoas deixam para lá. E é apenas um versículo. É uma parábola, mas é um versículo. Ele diz: o reino de Deus é como uma mulher que pega fermento e coloca em uma medida de fermento até que toda a massa fique corrompida. Ele só falou isso. Isso é estranho. Primeiro ele usa o termo reino de Deus, e nós entendemos o que isso quer dizer. E ele usa o termo mulher, e nesse sentido quer dizer algo mal. Uma mulher representa muitas coisas. Nas Escrituras, às vezes representa Israel, representa pureza, virtude, às vezes justiça, mas quando é usado no sentido que Jesus usou naquele momento, representa algo ruim. O fermento é algo que corrompe e apodrece. Ela coloca o fermento na massa até que tudo fique corrompido. Cada detalhe ali está corrompido. E do que é que ele está falando? Ele está falando que todo o reino dos céus é corrompido. Isso é estranho. O que ele está dizendo é que Satanás, com todos os poderes das trevas, buscou acabar com o cristianismo até que uma doutrina pura, uma doutrina justa, seja destruída, corrompida, se torne uma doutrina errônea. Pouco a pouco, as doutrinas do homem são adicionadas com as doutrinas de Deus. Pouco a pouco, o erro e as coisas erradas se tornam parte do reino dos céus, até que tudo apodreça. Era disso que ele estava falando. Isso quer dizer que ele é contra a igreja? Não. Isso quer dizer, Jimmy Swaggart, que você é contra igrejas? Claro que não. Estamos construindo um prédio para 8.000 pessoas em Baton Rouge. Uma igreja. Eu sou membro de uma comunhão que eu amo e respeito. Eu disse há alguns instantes que a igreja é a fundação da obra de Deus na terra. Entretanto,
para cada boa igreja, onde almas são salvas e o evangelho é pregado por trás de púlpitos e vidas são totalmente transformadas pelo poder de Deus. Existem centenas de igrejas que se dizem cristãs e estão em Cristo, mas é só de nome. Muito bem, o que eu vou fazer como pregador do evangelho? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer ao ver homens indo para o inferno, quando eles pensam que estão indo para o céu? Não estou falando de 1 ou 2, mas de milhões. E mesmo assim, eu continuo calado. Passou um furacão em Louisiana alguns anos atrás. Foi algo tão feroz que as águas vieram e o rio Homathilly começou a transbordar tanto que acabou tomando força e destruindo uma ponte na estrada 61, que sai de Natchez e vai para Baton Rouge, Louisiana. Estava chovendo tanto naquela noite que vários carros, o homem e a mulher, quem estava dirigindo, estava tentando encontrar uma forma de dirigir naquela chuva e ninguém falou que a ponte tinha caído. E carro atrás de carro foi caindo naquele precipício. Nunca encontraram um só carro ou um só corpo. Foram tomados até que finalmente um homem estava no meio da estrada com uma lanterna dizendo para eles: não continue porque a ponte caiu. O que diríamos desse homem se ele tivesse guardado aquela lanterna sem usá-la? Olhando para carro atrás de carro, caindo naquele precipício, caindo naquele rio transbordando, se ele ficasse quieto e falado: eu não vou interrompê-los porque não quero acabar com as férias deles. Esse homem seria uma besta. Esse homem seria menos que um animal. Não existe um só cão que faria algo assim. Um cachorro, pelo menos, ia às vezes tentar tirar uma criança daquele rio e talvez morresse. E eu sou um pregador. Eu sou uma voz. Estou clamando no deserto deste mundo. E a ponte caiu. E milhões de milhões de milhões estão a caminho de um precipício. Milhões que são membros de igreja. Escuta aqui. O que vou dizer é de maneira brusca. Tentei me controlar, mas não consigo. Milhões de batistas e presbiterianos e irmãos da congregação e luteranos que são membros de igrejas. Você pode ficar chateado comigo porque eu menciono o nome de pessoas que são membros, que estão na lista de igrejas, que são religiosos, que fazem parte dessa atividade religiosa, mas milhões e milhões deles nunca nasceram de novo, mas pensam que estão salvos. Pensam que estão salvos porque são da igreja. Um pregador estava atrás de um púlpito e em milhares dessas igrejas que mencionei, milhões dessas pessoas nunca ouviram uma mensagem do evangelho ou foram até a frente, ouviram alguém chorar até ser salvo, ouviram o poder de Deus. Alguém diz: como é que você sabe que eles não estão salvos? Como é que você sabe? Como você pode ter certeza? Jesus disse: você pode julgar uma árvore pelos frutos que aquela árvore dá. Isso quer dizer que todo batista, presbiteriano, metodista, luterano, ou seja o que for, não são? Não é isso que eu estou dizendo. Estou querendo te mostrar algo. Falando até dos pentecostais.
que são membros de igrejas pentecostais como Quadrangular, Assembleia de Deus, e que assim mesmo nunca nasceram de novo. Estou dizendo que, se não tomarmos cuidado, tudo vai se corromper, vai se corromper. Pregadores que não pregam o poder de Deus, que não acreditam em um Deus santo, que argumentam se Jesus nasceu ou não da Virgem Maria, que não acreditam nos milagres da Bíblia, não acreditam na experiência de nascer de novo, ou que Jesus está voltando em breve. Escute aqui, saia dessa igreja, saia dessas igrejas, saia dessas igrejas, saia dessas igrejas. Pode me xingar se quiser, fale mal de mim se quiser, mas estou no meio de uma tempestade balançando a lanterna. Estou te dizendo, religiosos fazem parte da igreja, tomam santa ceia todo domingo, cumprimentam o pregador, mas olha, até que você tenha um encontro com Jesus Cristo e nasça de novo, você não está salvo. Será que eu devo falar dos batistas, metodistas, luteranos, meus irmãos da congregação? E deixar meus amigos católicos de fora? Os católicos partem meu coração. Meu coração fica partido, eu vejo eles buscando ao Senhor. Será que eu devo ficar quieto enquanto milhões pensam que podem fazer penitências e tomar os sacramentos e se ajoelhar ou se levantar na frente do Padre e confessar seus pecados para Ele? E podem sair dali de boa, mas eu sei que em meu coração, eu sei em minha alma e em meu espírito, que em todo esse planeta, dos 4,4 bilhões de pessoas no planeta, nessa terra, não existe nem um mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Somente Jesus. Somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. Eu digo com toda a compaixão que conheço, não quero te deixar chateado, eu não quero te ofender por qualquer coisa, mas esse evangelho é uma ofensa, ele é uma ofensa. Todos os milhares e milhares e milhares de padres que dizem eu te perdoo, e essa pobre alma que sai dali pensando que os pecados estão lavados e sumiram e estão perdoados. Misericórdia, mas esses pecados não foram lavados, não foram perdoados, porque esse padre não pode perdoar, ele não pode limpar, ele não é um mediador, não existe outro a não ser Jesus. Escute aqui, o pecador mais sujo, mais maldoso que já viveu, que já xingou tudo que é palavrão, se você buscar, se você olhar para Deus e disser, Jesus tem misericórdia de mim, um pecador, instantaneamente Deus vai te ouvir, Deus vai te limpar e Deus vai lavar toda a mancha e todo pecado. Eu sei que isso ofende, eu sei, mas se eu não disser nada, vou estar certo? Quantos milhões de católicos e pessoas das denominações
muçulmanos ou budistas, não importa quem é, vão apontar o dedo para pregadores dizendo: você não me falou, ninguém me falou, ninguém me alertou, ninguém me deu uma chance. Porque a verdade é a seguinte: independentemente do que os homens podem dizer, não existem 9 maneiras, ou 5 maneiras, ou 2 maneiras de se chegar até Deus. Só existe uma maneira. Só existe uma maneira. E não é através de Maomé, não é através de Buda, e não é através do Senhor Moon lá em Nova York. E não é através de nenhuma outra pessoa, e eu não digo isso com alegria, porque acho que o Papa que os católicos têm agora talvez seja o homem mais doce que já tiveram, mas ele não é o caminho até Deus. Só existe um, que é Jesus Cristo. O que estou dizendo já causou guerras. O que estou dizendo já encheu a terra de sangue. O que estou dizendo fez com que homens fossem torturados, mutilados. Mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso quer dizer que eu não amo? Quer dizer que não tenho compaixão porque digo a verdade? Não, eu te amo, por isso estou te dizendo a verdade. Eu tenho compaixão de você, eu choro por você, eu oro por você. E digo: saia do meio desses sistemas satânicos que têm ignorado a obra de Deus e virado as costas para Jesus Cristo. Não importa qual é a sua igreja, não estou defendendo uma certa igreja, mas sim proclamando e defendendo Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o mais belo entre os milhares. Deus afundou o mundo na água, salvando Noé e sua família. E depois que acabou o dilúvio, o homem decidiu que ia construir uma torre para alcançar o céu. E ficava no mesmo lugar da antiga cidade da Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. Era para se tornar uma confusão. Alguns já pensaram que o homem estava construindo uma torre alta para fugir de outro dilúvio, se Deus enviasse outro, mas isso era tolice. Esses homens não pensavam nisso. Quando esses intelectuais brilhantes, e tire da sua cabeça que esse povo que viveu há 4.000 anos atrás, eram pessoas brutas, estúpidas, andando como se fossem animais e rosnando como cachorros. Não é por aí. Eles eram brilhantes. Eram brilhantes. Esses homens construíram essa torre e existe evidência de que eles terminaram ela. E era uma torre que no topo tinha os sinais do zodíaco. Os astrólogos daquela época estavam dizendo para Deus: nós não queremos você. Como Paulo disse no capítulo 1 de Romanos, adoraram mais a criatura do que o Criador. Construíram aquela torre de Babel, brilhante. Deus olhou para aquela rebelião, e era isso mesmo. Um homem veio aqui e disse assim para mim: irmão Suega, meu irmão é um rebelde. Rebelião, como se fosse bruxaria.
e o mundo se rebelou contra Deus. E Deus disse: não vamos usar fogo do céu, nem raio, nem nada, vamos mudar a língua deles. E aí um falou assim: passa o tijolo para mim. E o outro falou: parlez-vous français, algo desse tipo. E ele falou: não estou entendendo. Foi outra reunião que eles não puderam controlar. E foram espalhados. Muito bem. Hoje você pode visitar o lugar onde eles acham que encontraram o resto da Torre de Babel. E não tem mais nada lá, apenas entulho. E quando o homem abandona Deus, a única coisa que sobra é o entulho. Entendeu? A poderosa nação do Canadá, a poderosa nação americana, a fonte de nossa força é Deus. E se esquecermos de Deus, vamos nos transformar em um monte de lixo. É a casa de Deus ou um monte de lixo? Ou é a casa de Deus ou um monte de lixo? Você só encontra as ruínas da Babilônia, a Torre de Babel, que é um lixo, uma porcaria. E vou além. Acã, Jericó, Ai, o pecado para o mover de Deus, o pecado destrói uma nação, família ou alma. Acã roubou e Deus removeu suas bênçãos de Josué. Josué atacou Ai e 37 homens morreram. Josué chorou diante de Deus até que o pecado fosse revelado e Acã foi morto, apedrejado. E alguém disse: isso é cruel, não há outra maneira de pará-lo. Essa ganância, ira, essa podridão que existe em sua vida, essa malícia, essa inveja, se você não tirar daí, ela vai acabar te pegando. A não ser que você escape isso pelo poder de Deus, com a ajuda de Deus vai te destruir, porque ou é a casa de Deus ou é um monte de lixo. Josué teve que tirar aquilo dali. Então venceram em Ai. Escuta aqui, quando você está com as costas para Ai, quando Deus mostrou como o templo tinha que ser, o templo estava virado para o leste. Deu para Davi, mas quem construiu foi Salomão. O altar de bronze foi a primeira instrução, vamos dizer assim. O único pedaço que o homem comum tinha acesso a ele, porque era um tipo do Calvário, um tipo de Jesus que morreu. E então você ia para a pia de bronze, aonde o sacerdote se lavava, e dentro do santo lugar à esquerda ficava o candelabro de ouro, à direita a mesa de pães ázimos, e o altar de bronze também ficava ali, antes do véu do Santo dos Santos, e dentro dele ficava o propiciatório com a Arca da Aliança, aonde Deus estava, entre os querubins. O Espírito Santo arquitetou aquele negócio de maneira que quando você estava de costas para Ai, você estava olhando para o altar de bronze que representava Jesus no Calvário e um tipo do Santo dos Santos. Mas santos, vocês têm que virar as costas para Ai, as costas para o monte de lixo, virar as costas para a sujeira do mundo. Não tem outro jeito, ou você vai morrer. E vou dizer outra coisa antes de acabar essa mensagem. Igrejas que talvez tenham todas as coisas do mundo. Igrejas que talvez tenham todas as ciências da educação.
Igrejas que talvez tenham todos os rudimentos do conhecimento intelectual. Mas se as igrejas, não importa qual seja o nome na porta delas, se virarem as costas para o Espírito Santo, essa igreja vai se tornar um monte de lixo. Pode anotar aí. Em Filipenses 3:8, Paulo disse algo que todo filho de Deus tem que pensar muito nisso. Ele disse assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. A tradução na King James diz que Paulo na realidade falou que todo esse mundo e tudo que sou, sendo hebreu dos hebreus, estudei com Gamaliel, já fiz de tudo, mas eu considero como se fosse esterco. Tudo isso não é nada para que eu possa ganhar a Cristo. Ou é um altar, ou é um monte de lixo. Quando você vira as costas para o altar, você olha para o monte de lixo. Abraão estava em uma batalha. E graças a Deus ele virou as costas para Ai, o monte de lixo, e olhou para Betel, a casa de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Querido Pai Celestial, Criador do céu e da terra, aquele que dá vida, eu te amo tanto. Oro, Deus, para que essas simples palavras que dissemos, Jesus, jamais voltem para ti vazias. Jamais voltem para ti vazias. Preguei algo diferente do que geralmente estou acostumado a pregar quando falo do Espírito Santo nesses cultos. Mas preguei aquilo que senti que Deus queria que eu pregasse. Vou fazer algo um pouco diferente hoje do que geralmente eu faço. Vai ser diferente, pois vou fazer 2 apelos. Busquei muito a Deus e tenho batalhado em meu espírito. Mas preciso fazer aquilo que sinto que Ele quer que eu faça. Quantos aqui hoje essa palavra tocou o seu coração? Um altar ou um monte de lixo? Um altar ou um monte de lixo? Você tem que encarar algum lado. E que lado você está encarando? Você sente a batalha acontecendo em sua alma? Você teme pela sua alma. A única maneira que você vai vencer é virando as costas para esse mundo e tudo que nele há. E olhe para o monte chamado Gólgota e continue com seus olhos em Jesus. E Ele vai te fazer vencer. Civilizações vêm e vão, mas se tornam montes de lixo porque abandonaram a Deus. Quantos aqui neste domingo à noite podem dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem da maneira correta? E vou dizer mais, talvez você seja um membro da igreja, mas você não sabe se nasceu de novo ou não. Você pode orar por mim? Eu prometo que não vou te envergonhar. Mas levante a mão agora, lá em cima. Quantos? Estou vendo uma mão, mais uma mão ali, mais uma mão ali, outra ali. Continue levantando, eu estou vendo suas mãos. Obrigado. Aqui, à minha esquerda, nas arquibancadas,
Quantos aqui, enquanto vou passando por você, irmão Swagger, ou é um altar ou é um monte de lixo? Hoje isso ficou muito claro para mim. Não estou vivendo corretamente. Sou membro de igreja, mas não sei se estou vivendo corretamente. Continue levantando suas mãos. Eu estou vendo suas mãos. Continue levantando. Desde aqui de cima até lá embaixo. Continue levantando suas mãos. Estou te vendo. Muito obrigado. Lá atrás agora, quantos ali na parte do meio podem levantar a mão rapidamente? Eu preciso de oração, Jimmy Swagger. Não estou vivendo bem. Aqui à minha direita. Quantos podem levantar as mãos? Rapidamente, levante a mão, eu vou te ver. Estou te vendo, Senhor. Eu não estou vivendo bem. Ou é um altar, ou é um monte de lixo. Levante a mão. Isso aí, muito obrigado. Agora me escute com atenção. Eu quero somente aqueles que levantaram as mãos. Você vai precisar de coragem. Você vai precisar de força, mas Deus vai te ajudar. Eu quero que vocês que levantaram as mãos, aonde quer que você esteja aqui nesse Coliseu, nesta noite, em Toronto, Ontário, quero que você se coloque de pé. Você vai se sentir só, mas Deus estará com você. É isso aí. Todos vocês que levantaram a mão, quero que você se levante. Se coloque de pé. É isso aí. É isso aí. Toda mãe, todo filho, todo pai e toda filha. Quero que você se levante. Quero que você se levante. Vou fazer um outro apelo. Deus está falando com alguns de vocês. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo dentro de você dizendo: chegou a hora, eu sei que é a hora. Pode vir. Pode vir. Meu Deus. Obrigado. Deus ama o seu coração. Só mais alguns instantes. Isso aí. Isso aí. É isso aí, Senhor. Isso. Muito bem, me escute aqui. Enquanto esse povo gracioso está aqui de pé, nesse Coliseu, eu quero que o cristão que ama Jesus, não importa qual é a sua igreja ou quem você seja, eu quero que você fique do lado de um deles. Talvez você tenha que andar um pouco para chegar até eles, mas faça isso. Você não tem que impor as mãos sobre eles se não quiser. Ajude-os com todo respeito, mas fique de pé. É isso aí, ao lado deles. É isso aí. Glória a Deus, é isso aí. Sabe o que está acontecendo agora, santos? Sabe o que está acontecendo? Agora, algumas pessoas estão dizendo: Deus, eu vou virar as costas para o monte de lixo desse mundo, de Satanás, do diabo. Estou olhando para Betel, que é a casa de Deus. É isso que está acontecendo. Agora me escute com atenção. Vocês pela televisão. Deus está falando ao seu coração. E não ia fazer mal para você se você se colocasse de pé aí na sua casa, em um hotel, aonde fosse. Não que você tenha que fazer, mas você pode se levantar com os que estão aqui em Toronto. Agora, preste atenção no irmão Swagger aqui, olha. Deus ama cada um de vocês. Ele ama vocês tanto que Ele preparou esse momento para a sua alma eterna. Os anjos do céu estão olhando para você agora, nesse instante. Eu vou fazer a oração do pecador. Escute com atenção. Em voz alta, eu quero que você repita depois de mim. Em voz alta, quero que você repita, e aonde você está, o Espírito de Deus também está. E Jesus vai entrar em seu coração desse jeito. Enquanto você repete isso e crê de todo o coração, abaixe sua cabeça e ore. E quero que todos que estão sentados, que são cristãos, orem com eles. Você não precisa fazer isso, mas vai encorajá-los e vai dar um apoio espiritual para eles. Vem aqui, por favor, Doni. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e da vida que tenho vivido. Perdoa-me, por favor.
Limpa-me e lava-me com o teu sangue precioso. Agora mesmo, eu viro as costas para o mundo e tudo que ele tem e viro meu rosto para Jesus. Com a minha boca, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 10, eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e meu Redentor. E agora, de acordo com Sua palavra, eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou redimido, eu estou salvo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia ao Cordeiro. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou chamar centenas de pessoas aqui para receberem o batismo com o Espírito Santo. Mas antes de fazer isso, eu quero agradecer a Deus pelo maior de todos os milagres. Por favor, me ajudem aí, vamos cantar. Jimmy Swaggart, eu sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo e com o fogo, de acordo com Atos 2:4, quando diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. E eu estou faminto e sedento por essa água viva. Eu sei que estou salvo, mas quero o poder do Espírito Santo. Levante sua mão agora. Levante a mão. Deus ama você. Agora, escute com atenção. Vai ficar um pouco cheio aqui, mas isso não atrapalha o Espírito Santo. O Thomas vai cantar com as meninas e o John, que existe um rio. Enquanto eles cantam, todos que levantaram a mão, venha e fique de pé aqui, aqui na frente. Todos vocês venham, um ao lado do outro. Por favor, não fiquem aglomerados, mas fiquem nas fileiras, como vocês veem ali. Thomas, pode cantar, por favor. That flows from God above. There is a fountain that's filled with His great love. Won't you come to these waters? Senhores, pelos corredores, por favor. Pelos corredores. Pode vir pelos corredores. Isso aí. There is a vast supply
Pode fazer filas aqui, olha, em cada corredor, até a parte de trás. Até a parte de trás. Uma pessoa atrás da outra. that never shall run dry. Preste atenção em mim aqui. Existem centenas de pessoas que estão aqui e pelos corredores. Eu preciso, vai ser meio difícil, mas tente, Deus vai abençoar você grandemente por isso. Eu preciso, para cada pessoa que está de pé aqui, de uma pessoa cheia do Espírito para ficar atrás de cada um. Não coloque a mão nas pessoas, mas venha ficar atrás de cada um. Não importa qual é a sua igreja, mas contanto que você seja cheio do Espírito, venha para a frente primeiro, para que outros venham atrás de você. Você vai ter que ir pelos lados e passar pelas arquibancadas, mas precisamos de você. Por favor, venha. Precisamos de centenas de pessoas. Vai ficar meio cheio, mas não vai atrapalhar o fluir do Espírito Santo. É isso aí. Pode cantar outra vez, Tomás, por favor. That frees the soul from sin. Won't you come to these waters? There is a vast supply. Eu creio que já temos o bastante, Jesse. Muito obrigado por sua bondade, por ter vindo. Eu quero que cada um de vocês que estão de pé aqui, quero que você olhe para o irmão Swagger rapidamente, por favor. Eu quero falar com você por alguns instantes. Acreditamos que o batismo no Espírito Santo é o maior dom que Deus pode dar para seus filhos. Alguns podem dizer, mas irmão Jimmy, a salvação é o maior dom. Eu sei disso, mas a salvação é para o mundo. O Espírito Santo é para os filhos de Deus. O mundo não pode receber o Espírito, foi o que Jesus falou, só depois que você foi redimido, lavado, limpo e nasceu de novo. É então que você pode receber o poderoso Espírito Santo. Então é o maior dom e você precisa muito dele. Você não vai estar mais salvo depois de receber. Nada vai deixar você mais salvo do que está agora. O propósito não é te salvar. O sangue de Jesus derramado no Calvário fez isso por você. O batismo com o Espírito Santo não é para te preparar para o céu, mas te preparar para este mundo. É para te dar poder. E recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Atos 1:8. E você veio aqui para receber um dom. Você não veio aqui para ficar implorando, esperando, nem nada desse tipo. Eu acredito em tardar e esperar diante do Senhor. Faço isso todos os dias da minha vida. Mas uma pessoa não fica implorando para ser salva. A pessoa apenas aceita o que Jesus já fez. É um dom gratuito, não por obras para que nenhum homem venha se gabar. O Espírito Santo também é um dom. A segunda parte de Atos 2:8 diz: vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque é um dom. Então você não veio implorar aqui. Se fosse assim, não seria um dom. Você apenas recebe um dom. Não é mérito seu. Você só recebe. E é para isso que você veio. Você não veio tardar, esperar.
nem buscar, por mais maravilhoso que isso seja, mas você veio receber o Espírito Santo. Quais são as exigências para que você receba? Só existe uma. Não existem exigências, apenas uma exigência, que é estar salvo pelo sangue de Jesus. Esta é a única exigência. Alguns podem dizer, irmão Swagger, Deus me enche do Espírito Santo se eu tiver um problema com temperamento ou um problema com pensamentos malignos. Talvez você ainda fume cigarros. Jesus pode me batizar com o Espírito Santo. Vou chocar alguns de vocês, mas Ele pode batizar você sim. Receba o Espírito Santo e permita que Ele te ajude a vencer essas coisas. É para isso que Ele serve. O Paracleto, alguém que vem para te ajudar. Se você pudesse vencer todas essas coisas, Deus não precisaria dar o Espírito Santo. Essa é uma de suas funções, te ajudar. Ele é o Paracleto, aquele que vem ao seu lado para te ajudar. Deixa Ele te ajudar a vencer esse temperamento, te ajudar a vencer esses pensamentos ruins que você tem, sua amargura e tal. E Ele te ajuda sim, Ele ajuda. Em terceiro lugar, pregamos e ensinamos, de acordo com a palavra de Deus. Ensinamos que todo recipiente do Espírito Santo fala em outras línguas na medida que o Espírito Santo capacita, sem exceções. Sem exceção alguma. Atos 2:4 diz que falaram em línguas. Atos capítulo 10, enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa. E aquele bando de macarrão e espaguete, aqueles italianos foram cheios do Espírito Santo. Você sabia que Deus derramou o Espírito Santo sobre os italianos gentios primeiro? Então, se tem algum italiano aqui hoje, glória a Deus. Aleluia. E todos que o nosso Senhor chamar, todo aquele que quiser. Atos capítulo 19, Paulo disse, vocês receberam o Espírito Santo desde que acreditaram, falando com os discípulos de João. Eles nem sabiam sobre aquilo. Ele explicou para eles, impôs as mãos sobre eles, eles oraram em línguas e profetizaram. Vemos línguas na palavra de Deus 22 vezes. Não é ficar inventando uma língua, enrolando a língua, é um idioma conhecido em algum lugar do mundo. Não pela pessoa que está falando. Pode parecer algo meio esquisito, mas é um idioma. Um dos meus amigos que pastoreia uma igreja em Nova Orleans, em Louisiana, Deus tirou ele daquele monte de lixo que expliquei para você hoje à noite. Foi salvo de maneira gloriosa. Quando Deus encheu ele com o Espírito Santo, ele recebeu uma língua muito estranha. Até eu duvidei da experiência dele. Era algo tão estranho que eu cheguei a duvidar. Mas o Senhor falou assim, fica calado. Ele é meu filho, ele é puro, ele é cheio do Espírito Santo e um dia eu vou te explicar. E um dia ele explicou, 20 anos depois. Eu estava na sala da minha casa, começou a passar a CBS News. Walter Cronkite era o apresentador da NBC. E aí ele falou assim, vamos ver o novo membro da África nas Nações Unidas. Apareceu um homem com uma roupa muito bonita e começou a falar. Quando começou a falar, eu até joguei o jornal que estava em minha mão para o alto. Ele começou a falar a mesma coisa que meu amigo estava falando, por 20 anos já, sendo batizado no Espírito Santo. Você pode falar por um instante, você pode falar um dia inteiro. Ouviu bem? Sua língua pode não fluir como a minha ou como a deles. Nós estamos cheios do Espírito Santo há muitos anos. Já estamos mais maduros no Senhor. Isso vai acontecer com você também. Às vezes nós, pregadores pentecostais, vamos à frente da palavra de Deus. E quando as pessoas não oram em línguas como achamos que elas devem orar, falamos que elas não receberam. Outro dia eu falei com um irmão que estava cheio de alegria e falou, Jimmy Swagger, Jesus acabou de me encher do Espírito Santo, ele tinha jogado a final do campeonato de beisebol com o time dos Tigers. Ele foi um dos jogadores deles. E ele disse, me encheu em minha casa. E eu falei, maravilha! E ele disse, eu falei uma palavra em línguas. Abaixei a cabeça e comecei a falar algumas verdades para ele. Mas o Espírito Santo me mandou ficar quieto. E disse, se você não pode enchê-lo, fique calado. Nunca escutei algo assim.
Engoli minhas palavras. Depois de alguns dias eu perguntei: como é que você está, Dalton? Ele falou: nunca me senti tão bem. Cansei daquelas palavras e agora está fluindo como um rio. Aleluia! Aleluia! Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. Duas coisas. A primeira é incredulidade. Mas eu não vou falar muito disso porque eu acredito que vocês são cristãos e crentes, senão não estariam aqui. Você pode não entender muita coisa, mas existe uma diferença entre não acreditar em algo e não entender algo. Então vamos deixar isso para lá. Mas a segunda é a principal, é a que faz com que mais pessoas fiquem sem receber o Espírito Santo. E é uma falta de saber ceder. Eu vou explicar o que é isso para você. Daqui a pouco vamos orar e vou fazer exatamente como Deus me mandou fazer há 12 anos atrás e vimos milhares de pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos orar. E depois que eu orar, vou pedir os ajudantes aqui para impor as mãos sobre vocês. E os ajudantes que estão trabalhando aqui, vocês não podem enchê-los, não podem bater neles até que eles recebam, não. Isso é claro que eu estou brincando e eu sei que vocês sabem disso, mas estou falando por causa deles. Quando eu te falar, imponha as mãos sobre eles e seja a extensão das mãos dele. Só isso. E quando você impuser as mãos sobre eles, comece a orar por eles em línguas. Muito bem. No momento que fizerem isso, escutem o irmão Swagger com atenção. Se você realmente estiver salvo e amar a Jesus de todo o coração, e quiser o dom do Espírito Santo e crer de verdade, dentro de você, olha só, ele já está aí. Dentro de você, você vai sentir, ter um pressentimento, algo desse tipo, dessa terminologia, palavras, frases, sem serem francês ou inglês ou outra língua que você conhece. Essas palavras, essas frases, elas vão ser o Espírito Santo te capacitando. Será Ele te capacitando. E é nisso que a maioria dos cristãos tropeça. Escute com atenção. O Espírito Santo só vai fazer isso. Ele não vai te forçar a falar. Ele não vai te colocar em algum tipo de transe. Não vai forçar sua língua. Ele só vai te capacitar. Você é quem tem que falar. Fale as palavras que estão dentro de você. Fale, mas Jimmy Swagger, aí eu que vou falar. Eu sei que vai. A palavra de Deus não diz que foi o Espírito Santo, ou Deus, ou Jesus que falou em línguas, mas que as pessoas falaram em línguas enquanto o Espírito capacitou. E é para você. Pertence a você. Preste atenção no que estou te dizendo agora. Esse é o momento mais santo que você vai conhecer. Quando o Espírito Santo entra para habitar dentro do seu coração e da sua vida. No momento que orarmos e o Espírito Santo começar a te capacitar, você vai sentir, vai ouvir, vai sentir. Dentro de você, comece a falar. Não comece a falar em inglês ou francês, comece a falar aquilo que Ele te entregar. Abaixe a sua cabeça. Levante suas mãos se quiser. É um sinal de submissão a Deus. Pai Celestial, eu te agradeço. Oh, eu te amo, Jesus. Eu te amo tanto. Senhor, eu sei que está desconfortável aqui, está quente, as pessoas estão espremidas, Satanás está tentando atrapalhar. Mas sei que daqui a 30, 40 ou 60 anos, e por toda a eternidade, essas almas vão falar deste momento, quando Jesus Cristo entrou na vida deles e o poder do Espírito Santo também. Pois é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Oro para que todos que estão de pé aqui, os jovens, os mais velhos, os negros, os brancos, os pequenos e os grandes, como o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, como veio sobre os discípulos de João, como veio no dia de Pentecoste, que aqui em Ontário, no Canadá,
Que o Espírito Santo venha e venha sobre todas essas vidas. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Malakula baba shandara baba shekula baba tandai. Matora kuli bi shekapatoro buse. Lekora baba shi. Olha aí, comece a falar. Em nome de Jesus. Malokuli bo kapasanda la bushite. Melokuli bo kandara basi palabatandara busi. Olhe para Jesus. Abra sua boca e comece a falar enquanto Ele te capacita. Abra sua boca e comece a falar enquanto Ele te capacita. É seu em nome de Jesus. Pertence a você em nome de Jesus. Vocês na arquibancada adorem ao Senhor enquanto o Espírito Santo flui como fogo e como um rio por esse ginásio. Ala kola buki pasanda la